Vou compartilhar a tela para quem está em casa visualizar. Pessoal de casa, conseguem ver? Vou pedir para alguém só liberar o seu microfone para dar o ok. Vocês conseguem visualizar a tela? Sim. Eu estou vendo, professor. Tá? Então ótimo. Vamos iniciar. Como vocês sabem, todo começo de aula eu gosto sempre de retomar, de relembrar a sequência para que a gente tenha sempre em mente o que a gente fez na aula anterior, né? Ou melhor, na consulta anterior do nosso paciente e o que a gente vai fazer na consulta atual e na próxima. Né? Então, a nossa última aula teórica foi sobre moldagem prótese parcial removível. Né? Então, a gente discutiu sobre a moldagem de estudo, que foi aquela primeira moldagem que a gente fez do nosso paciente, uma moldagem diagnóstica, para que a gente pudesse levar esse modelo no delineador e fazer o planejamento da nossa prótese. A partir desse planejamento, do delineamento, nós fizemos o preparo de boca, né, que foram os nichos e o plano guia, e a segunda moldagem, que é a nossa moldagem de trabalho, né, a nossa moldagem agora com os preparos realizados. E é essa moldagem de trabalho, na verdade, esse conjunto todo que a gente vai mandar para o laboratório. E o laboratório vai construir, em cima desse modelo de trabalho, ou seja, em cima desse modelo com os preparos, a nossa armação metálica. A armação metálica retornou do laboratório, vamos provar essa armação metálica. A armação metálica está satisfatória, está bem adaptada. Aí a gente chega na aula de hoje, que é a aula da montagem em articulador semi-ajustável e registro das relações maxilo-mandibulares em prótese parcial removível. Então, é uma aula que vocês já têm uma grande noção desse passo a passo. Vocês tiveram duas disciplinas que envolveram muito montagem em articulador e relação maxilo-mandibular. A primeira foi a disciplina de oclusão, né, que a gente aprendeu passo a passo da montagem em articulador, as relações intermaxilares, né, aprendemos sobre dimensão vertical, sobre relação cêntrica, máxima intercuspidação, as vias de protrusão, de lateralidade. E a outra disciplina que vocês tiveram contato comigo, inclusive, na oclusão, na prótese, foi a prótese total. Na prótese total, a gente também teve uma aula só de montagem articulador e registro maxilomandibular, em que a gente aprendeu a fazer o registro da relação cêntrica, a usar aquele rolete de cera, aquele plano de cera, como base, né, como referência para a nossa montagem em articulador. E agora, a gente tem a união dessas duas disciplinas. Por quê? Aqui a nossa disciplina agora é de prótese parcial removível. Então, eu tenho um paciente desdentado parcial. Em algumas regiões, meu paciente tem os elementos dentais, então ele vai se comportar semelhante àquele paciente lá da oclusão, que era dentado total. Em algumas outras regiões, ele é desdentado, né? Ele é desdentado parcial. E nessa região do espaço protético, ele vai se comportar semelhante ao nosso paciente lá da prótese total. Então, aqui a gente pode ter, dependendo do caso do nosso paciente, um registro maxilomandibular, tanto em máxima intercuspidação quanto em relação cêntrica, dependendo do tipo de oclusão daquele nosso paciente. E aquele rolete de cera lá que a gente fazia na prótese total, lembra que era aquele rolete que pegava o arco inteiro? Agora, como a gente tem um desdentado parcial, nós vamos fazer aquele rolete de cera só na área onde o paciente tem espaço protético, só na área onde o paciente é desdentado parcial. Então, eu costumo dizer que a aula de hoje é uma aula muito importante, mas que a gente acaba revisando muitos conceitos que vocês já conhecem e misturando um pouquinho os conceitos, tanto lá da oclusão quanto da prótese total,
como a gente tem agora um paciente que ele é desdentado parcial, certo? Então, peraí, rapidinho que não está passando o slide aqui. Então, a gente vai conversar hoje sobre essas relações intermaxilares ou relações maxilomandibulares, que é a mesma coisa. E o que é isso? São todas as posições que a mandíbula assume em relação à maxila. Tá? A gente sabe que a maxila é um osso fixo e a mandíbula é um osso móvel. E que o encontro dessas duas, né, da base do crânio aqui com a nossa mandíbula, a gente tem a nossa articulação, que é a articulação temporomandibular. E quando essa mandíbula se movimenta, fazendo os diferentes movimentos excursivos que a gente conhece de abertura, fechamento, protrusão, retrusão, lateralidade direita e esquerda, essa mandíbula ela assume diferentes posições em relação à maxila. E no momento em que a gente pensa na montagem de dente na nossa prótese facial removível, a gente não tem como pensar nessa relação para que a gente possa fazer uma montagem adequada, tá? Então, outro conceito que a gente precisa relembrar é o conceito de oclusão, que é a relação quando esses dentes estão o máximo contato possível, é a relação de fechamento. Quando o paciente fecha, ele tem o máximo de contato entre todos os dentes. E essa relação oclusal, ela precisa ser individualizada. A relação oclusal que um paciente A tem é diferente da relação que o paciente B tem. Então, a gente precisa fazer esse registro maxilomandibular para que a gente consiga montar em articulador e consiga ter uma montagem de dentes adequada da nossa prótese parcial removível, tá? Então, qual é o objetivo da gente fazer esse registro intermaxilar? É para que a gente consiga fazer uma reabilitação protética harmoniosa com o sistema estomatognático do nosso paciente, tá? Então, a gente precisa registrar para conhecer de que forma a mandíbula daquele paciente se relaciona com a maxila, para que a gente consiga montar no articulador e, consequentemente, montar os dentes da nossa prótese de forma adequada. Então, o registro correto, ele vai contribuir para a harmonização dos movimentos mandibulares, para que a gente consiga montar os dentes funcionalmente, para que o nosso paciente tenha uma mastigação adequada, uma eficácia, uma eficiência mastigatória, distribuindo todas as forças corretamente entre todos aqueles elementos que estão presentes ali, tanto dos dentes naturais quanto os dentes da prótese. E uma coisa que a gente sempre fala é que a função da prótese, ela não é só reabilitar, devolver a mastigação naquela área que a gente perdeu os dentes, mas ela tem também a função de proteger os dentes remanescentes. Por quê? Se a gente não reabilitar o paciente nas áreas ausentes, os dentes remanescentes vão sofrer sobrecarga. Então, a gente precisa distribuir corretamente a força mastigatória entre todos os elementos, incluindo os dentes naturais e os dentes da prótese. Então, de certa forma, ela vai contribuir também essa relação intermaxilar, essa relação adequada dos dentes, para que a gente proteja também os dentes remanescentes. E, claro, a maior expectativa do nosso paciente, que é estético, né? Então, a gente fazer um registro correto vai contribuir para que a gente monte os dentes da nossa futura prótese com uma estética agradável também, tá? E quando a gente fala dessa relação maxilomandibular, é impossível a gente não falar de oclusão. Então, a posição em que a gente quer montar o nosso paciente no articulador é a posição de oclusão. Eu quero montar esse meu paciente com os dentes ocluindo, com os dentes na posição de fechamento. Para quê? Para que os dentes da prótese acompanhem a mordida que o meu paciente já tem. A menos que o meu paciente tenha perdido totalmente a estabilidade da mordida, como a gente aprendeu lá na prótese total, e aí eu já preciso pensar em montar o meu paciente no articulador na posição de relação sempre, tá? Mas, a princípio, na PPR, a posição que a gente quer montar o nosso paciente é a posição de oclusão, é a posição de fechamento da mandíbula, tá? Em que a gente tem o maior número de contatos entre as superfícies oclusais dos dentes superiores e inferiores. E uma prótese facial removível com uma oclusão harmônica, né, harmoniosa, é aquela que permite a distribuição correta dessas forças quando esse paciente está no movimento de fechamento. Então, quando o meu paciente fecha, ele tem que ter contatos bilaterais posteriores
para que esses dentes se encostem todos ao mesmo tempo, tá? Em que posição? Nessa posição de oclusão. Então, qualquer situação de contato de interarcos é a minha posição de fechamento, tá? Então, é nessa posição aqui que eu quero montar o meu paciente no articulador para que a gente faça a reabilitação dele com a prótese parcial removível. E a montagem no articulador, a gente sabe que ela é dividida em 2 momentos. Então, a gente vai montar primeiramente o modelo superior e, na sequência, vamos fazer a montagem do modelo inferior. Então, o superior vocês já conhecem. A gente vai fazer a tomada do arco facial. Lembra? Posicionar o arco facial na aurícula do paciente. O násio aqui no centro da testa do nosso paciente. Posicionar o garfo para que a gente faça a tomada do arco facial e possa montar esse modelo superior no articulador, tá? Como essa parte aqui da tomada do arco facial é algo que vocês já trazem lá da disciplina de oclusão e da disciplina de prótese parcial removível, eu não vou entrar em detalhes nessa parte. Eu vou entrar em detalhes aqui na segunda etapa da nossa montagem de articulador, que é a montagem do inferior. Por quê? A montagem do inferior, a gente vai fazer o registro interoclusal, o registro maxilomandibular, que já é um pouquinho diferente daquilo que vocês aprenderam lá na oclusão e na prótese total, porque agora eu tenho um paciente desdentado parcial, tá? Então, a montagem do inferior, a gente vai detalhar ela passo a passo. E a gente precisa, né, registrar as 2 posições da mandíbula em relação à maxila. A mandíbula ela vai se relacionar com a maxila em 2 sentidos, no sentido vertical e no sentido horizontal. No sentido vertical, a gente tem o que a gente chama de dimensão vertical de oclusão, que é nessa posição que a gente quer montar o nosso paciente no articulador, né, em oclusão. E no sentido horizontal, a gente pode montar o paciente em 3 posições. Máxima intercuspidação habitual, quando esse paciente tiver estabilidade. Relação cêntrica, quando esse paciente perdeu a referência da mordida, já que a relação cêntrica, a gente sabe que é uma posição que independe dos dentes. Ou em ROC, que é relação de oclusão cêntrica, que é quando essas 2 primeiras posições coincidem. E a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, tá? Então, a gente vai registrar essa mordida do paciente no sentido vertical e depois no sentido horizontal. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela mostra para a gente 2 padrões diferentes de paciente. Um paciente que tem estabilidade oclusal, um paciente que tem todos os dentes, ou trazendo um pouquinho aqui para a PPR, um paciente classe 3. O que é o classe 3 de Kennedy? É aquele paciente que tem só espaços intercalares, não é isso? Então, um paciente que ele perdeu alguns elementos intercaladamente, ele ainda tem chave de molar aqui atrás, ele ainda tem estabilidade oclusal. Então, é um paciente que eu posso dizer que ele tem estabilidade, que eu posso montar ele em máxima intercuspidação habitual. Um paciente classe 4. Um paciente classe 4 é aquele que perdeu só a região anterior, cruzando a linha média. Um paciente que perdeu, por exemplo, os 4 incisivos centrais superiores. Esse paciente ainda tem todos os molares, ele ainda tem chave de oclusão, ele ainda tem estabilidade oclusal. Eu consigo montar ele em máxima intercuspidação, caso esse meu paciente tenha contenção posterior. É diferente de um paciente, por exemplo, que perdeu todos os elementos. Um paciente de prótese total, eu tenho referência para a oclusão dele, eu consigo dizer, olha, meu paciente morde nessa posição aqui. Não tenho como dizer. Então, um paciente de prótese total, eu preciso construir aqueles roletes de cera e lembrar de todos aqueles conceitos de dimensão vertical de oclusão, de relação cêntrica, como eu faço para levar o meu paciente para a posição de relação cêntrica. Então, um paciente desse aqui, ó, que perdeu todos os elementos, que perdeu estabilidade, eu não posso utilizar nele a posição de máxima intercuspidação para montar ele no articulador. Então, eu já preciso aqui pensar na posição de relação cêntrica, que eu sei que é uma posição que ela é regida pelos músculos e pelos ligamentos. Então, ela é uma posição que ela independe dos contatos dentais. Toda vez que meu paciente tiver perda de dimensão vertical ou tiver instabilidade oclusal, eu preciso montar ele no articulador
na posição de relação cêntrica. E trazendo isso para a prótese parcial removível, qual é o meu paciente que perdeu essa estabilidade? O paciente que é classe 1 ou classe 2 de Kennedy, que é um paciente que ele é desdentado posterior, o quê? Uni ou bilateral, né? Bilateral classe 1 e unilateral classe 2. Se esse paciente perdeu os dentes posteriores, ele tem um extremo livre, ele tem estabilidade na mordida dele, ele perdeu toda a região posterior. Ele não tem aquele stop da mordida que os molares e pré-molares dão pra gente. Então, esse meu paciente aqui, eu já preciso fazer a montagem dele no articulador em relação cêntrica, tá? Ou o paciente que é desdentado total em um dos arcos ou que tem disfunção temporomandibular. Então, a minha tomada de decisão, se eu vou fazer essa montagem em articulador, meu superior já está montado, meu superior é tomada do arco facial para todo mundo, é igual. Mas para eu montar o meu modelo inferior, primeiramente eu tenho que decidir qual é a posição que eu vou montar. E para eu fazer essa decisão, se vai ser em máxima intercuspidação habitual ou em relação cêntrica, eu tenho que avaliar a perda do meu paciente e a estabilidade da oclusão dele, tá? Então, a gente vai, dependendo do tipo de paciente, decidir por uma conduta ou por outra, né? Por uma posição ou por outra, na montagem articulador desses pacientes. E assim como lá na prótese total, a gente vai precisar fazer esse plano de orientação. A gente vai precisar fazer aquele rolete de cera, né? Para guiar a nossa montagem articulador e esse registro maxilomandibular. Então, bora relembrar lá aquele conceito de plano de orientação. O que é o plano de orientação? É a chapa de prova, né, que era aquela base acrílica, mais o rolete de cera. Então, aqui, olha, nessa primeira imagem onde eu estou circulando com o laser, é aquele plano de cera que a gente fazia lá na prótese total. Aqui na prótese parcial removível, é um rolete de cera muito mais simples, porque eu só vou precisar fazer esse plano de cera na área desdentada. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, eu tenho um paciente classe 1, desdentado posterior bilateral. Eu vou construir o plano de cera só na região do meu espaço protético. Então, eu já provei a armação metálica do meu paciente e agora eu preciso fazer o registro maxilomandibular. Então, eu pego na minha armação metálica e vou construir esse plano de orientação em cima da armação metálica. Então, aqui em azul, ó, eu tenho a resina acrílica, que é a minha chapa de prova, e em cima da chapa de prova, a construção do rolete de cera. A chapa de prova e o rolete de cera, feito com a mesma técnica que a gente aprendeu lá na prótese total, né? Fazendo esse roletinho com a cera 7. E aí esse rolete ele vai ter as mesmas características que a gente já conhece. Forma e volume sem interferir na língua e na bochecha, ou seja, mantido na zona que a gente chama de zona neutra. Altura o suficiente para registrar a ponta de cúspide dos dentes antagonistas. Se eu faço esse rolete muito baixo, eu não consigo registrar porque o meu dente antagonista não vai tocar no rolete. Se eu faço esse rolete muito alto, o meu paciente não consegue fechar. Ele bate nessa cera e não consegue fechar os outros dentes, não consegue encostar os outros dentes. Aí eu vou estar fazendo o quê? Aumentando a dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Então, eu tenho que ter uma altura suficiente para registrar a ponta de cúspide do dente antagonista. Tá? E é com esse rolete que eu vou fazer o registro maxilomandibular, o registro interoclusal do meu paciente. Então, eu tenho duas posições para registrar. A minha mandíbula ela se relaciona com a maxila no sentido vertical, então eu vou ajustar a dimensão vertical de oclusão. E deixa eu só colocar aqui, gente, rapidinho o carregador, que ele sinalizou que está acabando a bateria. Tá, então, no sentido vertical, a gente vai ajustar esse rolete para ajustar a dimensão vertical de oclusão do nosso paciente. E no sentido horizontal, a gente vai fazer o registro da mordida, em máxima intercuspidação ou em relação cêntrica. E a gente já viu como a gente vai selecionar qual das duas posições a gente vai utilizar.
Então, aqui na imagem, a gente tem alguns exemplos. Olha só. Esse primeiro exemplo aqui, ó, relacionando as duas disciplinas que a gente tem. A prótese total superior, em que a gente tem aquele rolete total, né, o rolete de cera total, e aqui uma PPR inferior. Então, na PPR foi construído o rolete de cera só na área do espaço protético, só na área desdentada desse paciente. E aí foi feito o registro aqui em que posição? É um paciente que ele tem espaço extremo livre posterior e prótese total superior. Eu tenho referência aqui de dente? Não. Então, esse paciente foi montado aqui no articulador em posição de relação cêntrica. E a partir dessa posição, com ele montado no articulador, lembra que vocês lá na prótese total montaram os dentinhos da prótese? Então, aqui é uma montagem muito mais simples, porque aqui no superior, prótese total vai montar todos os elementos. No inferior, a gente vai montar só na área da ausência, tá? Então, assim como na prótese total, a gente usava esse rolete de cera para registrar e montar no articulador e, em seguida, montar os dentes da prótese em cima desse rolete, na PPR é a mesma coisa. Esse rolete ele vai guiar a minha montagem no articulador e, em seguida, eu vou montar os dentes em cima desse plano de cera também, tá? E aqui outro exemplo. Um paciente classe 3, modificação 1, né? Tem 2 espaços intercalares e o planozinho de cera vai ser feito só na área das ausências. Então, ele tem uma ausência aqui nessa região e outra ausência aqui na região anterior. E o plano de cera dele vai ser feito só nessas 2 regiões. Esse paciente aqui, ele tem quase todos os elementos, ele perdeu apenas 2 dentes. Eu preciso montar ele em relação cêntrica ou eu posso montar ele em máxima intercuspidação habitual? Ele tem estabilidade oclusal? Não, ele tem quase todos os dentes, ele perdeu um. Não, esse aqui é onde está o laser. Esse aqui eu posso montar em máxima intercuspidação habitual. Ele tem todos os elementos. Perdeu um pré-molar aqui, perdeu um dentinho anterior, ele tem estabilidade oclusal. Se eu pedir para esse paciente morder, eu consigo ver a mordida dele certinho, ele não perdeu dimensão vertical de oclusão. Então, esse paciente aqui eu posso montar ele em MH. E é muito mais fácil, olha, a montagem de dente deles. O laboratório vai colocar um dentinho aqui atrás e um dentinho aqui na frente. Mas aquele ali é a parte anterior. Não, esse aqui é outro paciente. Tá? Então, esse paciente... Agora, se fosse esses 2 aqui, eu já precisava de relação cêntrica. Exatamente. Olha, a colega que está aqui em sala falou assim, e se o antagonista dele fosse esse aqui onde eu estou tocando com laser? Aí eu já precisava montar em relação cêntrica, porque eu tenho um extremo livre, tá? Então, a gente vai sempre observar o nosso paciente. Tem estabilidade? MH. Não tem estabilidade? Relação cêntrica. Tá? Então, a gente vai sempre fazer a nossa montagem seguindo essa ideia da estabilidade oclusal do nosso paciente. Tá? Então, mostrando aqui como é que a gente vai fazer. Após a prova da armação metálica, a gente vai construir essa base de prova aqui na região da nossa cela, com a resina acrílica, e vamos construir o rolete de cera. Tá? A partir da construção do rolete de cera, a gente vai fazer o registro maxilomandibular. Eu tenho que ter uma quantidade de cera suficiente para registrar a ponta de custe dos dentes antagonistas, para que a gente consiga intercuspidar esses modelos e montar ele no articulador. Tá? E aí, a partir da tomada correta dessa relação maxilomandibular, sem nenhuma tensão nos tecidos, a gente consegue montar os dentes aqui de forma correta também. Agora, vamos imaginar que a gente deixou excesso de cera, que a gente não teve o cuidado de deixar a cera na altura correta, deixou essa cera muito alta e levou esse rolete para fazer a tomada da relação intermaxilar do paciente. Chegou aqui no consultório, encaixamos essa prótese parcial removível e pedimos para o nosso paciente ocluir para a gente fazer esse registro. Olha só o que acontece. Meu paciente consegue fechar ou eu estou aumentando a dimensão vertical de oclusão dele aqui? Além do meu paciente ficar com uma mordida aberta na região anterior, porque eu aumentei essa dimensão vertical, o côndilo dele não vai ficar bem posicionado aqui e o paciente pode, por conta desse aumento
de dimensão vertical, começar a ter alguma sintomatologia dolorosa, tá? Ou se eu disser assim, não, mas eu quero registrar mesmo assim, eu vou pedir para esse meu paciente apertar essa cera até eu conseguir fechar e registrar direitinho sem deixar essa mordida alta. O que vai acontecer? Vai gerar tensão aqui na área dos tecidos fibromucosos, a minha montagem de dentes vai ser feita nessa posição e isso pode dar interferência lá na frente no dente do meu paciente, tá? No dente da prótese do meu paciente, que vai ficar tensionando essa região dos tecidos, tá? Então, onde houver essa maior tensão, os tecidos vão sofrer essa sobrecarga. Tanto no sentido de gerar incômodo para o nosso paciente, como no sentido de acelerar aquela reabsorção que já existe nessa região. Por quê? A gente sabe que o que mantém osso é a raiz do dente. Perdemos o dente, aquela região vai começar a reabsorver. A gente já tem uma reabsorção que a gente chama de fisiológica. Por mais que a gente tenha os dentes ao longo da vida, todo mundo vai sofrer reabsorção, mesmo sem perder os dentes. Quando a gente perde os elementos dentários, essa reabsorção ela é acelerada. E se a gente tem uma prótese ali fazendo compressão nesse tecido fibromucoso e gerando tensão ali naquela região, isso pode ser entendido como uma agressão e acelerar ainda mais esse processo de reabsorção. Então, sim, enxerto. E aí, então, a gente precisa tomar cuidado com esse excesso de cera também. E se essa cera estiver muito baixa, a gente não vai conseguir fazer o registro porque o dente antagonista não vai tocar. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com a cera, planejando essa dimensão vertical de oclusão, essa altura da cera, essa altura da mordida do paciente, de forma adequada, não deixando ela nem aumentada e nem diminuída. Tá? Então, é essa sequência aqui que a gente vai seguir. Verificar a dimensão vertical de oclusão através do aumento, né, do acréscimo ou da diminuição de cera. E estamos com a dimensão vertical ok, estamos com a dimensão vertical bem instituída, aí nós vamos passar para o registro horizontal, que vai ser MH ou RC. Então, a gente vai sempre seguir essa sequência. Montei o modelo superior, montei o superior, vamos passar para o inferior. O inferior, ajustar a dimensão vertical, a altura da mordida através do acréscimo ou subtração de cera. Ajustei a cera, vamos registrar a posição horizontal, MH ou RC. MH, eu vou pedir para o meu paciente morder a mordida normal dele, máxima intercuspidação habitual. E a relação cêntrica? A relação cêntrica, a gente vai ver aqui o passo a passo de como alcançar a relação cêntrica também. Tá? Então, começando pela posição vertical, pela relação vertical da mandíbula em relação à maxila. Tá? Antes da gente ver a técnica de ver se essa dimensão está certa, se ela não está certa, a gente precisa relembrar de alguns conceitos. Tá? Dimensão vertical é a altura do terço inferior da face. É a relação espacial da mandíbula em relação à maxila no plano vertical. Dimensão vertical de repouso é uma posição postural, tanto que ela pode ser chamada também de posição postural de repouso. É uma posição que ela não depende dos dentes. É quando o meu paciente está aqui sentado, né, na posição vertical, está em repouso sem tocar os dentes. Quando a gente está em repouso, a gente não toca os dentes. E essa é a posição, essa é a nossa dimensão vertical de repouso. Tá? Posso marcar 2 pontos, superior, né, um na maxila e um na mandíbula, e tirar a medida que eu vou ter a minha dimensão vertical de repouso. A dimensão vertical de oclusão é a posição de reabilitação. Eu quero montar o meu paciente no articulador com os dentes fechando, porque quando eu for montar os dentes da minha prótese, eu quero tocar e deixar esses dentes ocluindo com os dentes antagonistas. Então, a dimensão vertical de oclusão é a posição de fechamento. É a altura vertical da mordida do meu paciente na posição de fechamento, na posição de oclusão, que a gente já viu qual é o conceito de oclusão, tá? E o espaço funcional livre ou espaço funcional de fala, que é a mesma coisa,
é a diferença entre essas duas posições. É a diferença entre a dimensão vertical de repouso e a dimensão vertical de oclusão, que normalmente gira em torno de 3 milímetros, tá? Feita essa revisão aí desses conceitos, a gente vai ver os métodos que a gente tem para determinar essa dimensão vertical de oclusão. Por quê? É nessa posição que eu quero montar o meu paciente no articulador. Então, eu tenho que saber como eu vou chegar nessa posição, tá? E para isso, eu tenho alguns métodos. O método métrico, o método fisiológico, o estético, o fonético e a combinação desses métodos, tá? Então, bora ver como é que funciona cada um desses. O método métrico, ele é o mais utilizado e eu acho até que é o mais fácil, que ele é feito com o compasso de Willis, como o próprio nome diz, ele vai ser feito por meio de medidas. Então, a gente estabelece que a distância que vai da comissura do olho, né, do canto do olho até a comissura labial, ela tem que ser igual à distância que vai da base do mento à base do nariz. Então, a gente tem uma proporção facial aqui, para que esses terços estejam iguais. Quando esses terços estão iguais, significa que eu estou na minha dimensão vertical. E eu sei que a minha dimensão vertical, menos 3 milímetros, o que são esses 3 milímetros? O espaço funcional livre, né? Menos 3 milímetros é igual a DVO, que é a dimensão vertical de oclusão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o meu plano de cera. Ajusto o meu plano de cera, acrescentando ou diminuindo cera, dependendo da necessidade, até que eu tenha essas duas distâncias iguais, né? Até que eu tenha a distância da comissura do olho, a comissura da boca, estando igual à distância que vai da base do nariz à base do mento. Cheguei nessas duas distâncias iguais, eu estou na minha dimensão vertical. E aí eu sei agora que se eu medir aqui, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui, 20, eu preciso diminuir 3, né? Ou seja, eu vou desgastar 3 milímetros da minha cera para que eu chegue em 17, para eu chegar onde? Na minha dimensão vertical de oclusão. Então, eu vou ajustar o meu plano de cera para que eu atinja a minha dimensão vertical de oclusão, tá? Então, esse aqui seria o método métrico. O método fisiológico, ele vai ser baseado na posição fisiológica de repouso ou posição postural de repouso, que é a mesma coisa. A gente vai colocar o paciente sentado na cadeira odontológica em posição vertical e pedir para o paciente ficar em repouso, ali com os lábios selados. E a gente vai medir 2 pontos, desenhar um pontinho na maxila, um pontinho na mandíbula e medir esses 2 pontos, tá? 2 pontos aleatórios, sendo sempre um na maxila e um na mandíbula. Registrei essa medida, eu vou diminuir 3 milímetros dessa medida, porque a minha posição fisiológica de repouso, ela é a minha dimensão vertical. Menos 3 milímetros, ela vai ser igual ao quê? A minha dimensão vertical de oclusão. Então, eu vou ajustar o meu plano de cera, acrescentando ou subtraindo cera, até que esses 2 planos de cera se toquem nessa posição fisiológica de repouso. Estou na posição fisiológica de repouso, os 2 planos de cera se tocaram, vamos diminuir 3 milímetros para chegar na posição que a gente quer montar no articulador, que é a dimensão vertical de oclusão. Ou seja, dimensão vertical menos 3 milímetros de espaço funcional livre igual a dimensão vertical de oclusão. Então, esse aqui seria o nosso método fisiológico. Vocês concordam que o método métrico ele é mais fácil? Porque o fisiológico depende do meu paciente. Eu preciso que o meu paciente entenda o que é a posição postural de repouso e que ele fique ali nessa posição certinha. Que ele fique ali paradinho, com os lábios selados, em posição postural, relaxado. Às vezes ele está com o lábio selado, mas ele está mordendo, ele está travando lá dentro. Se eu disser para o meu paciente relaxa, é a pior coisa. Aí que ele tensiona tudo. Então, o método métrico, ele é um método que depende mais da gente. Então, ele é um método mais confiável, tá? Terceiro método é o método fonético. O método fonético, na verdade, ele é um método complementar. No momento da prova dos dentes,
A gente vai conferir se aquela dimensão vertical de oclusão que a gente planejou, ela está correta. A gente sabe que a gente tem um espaço funcional livre, que ele é chamado também de espaço funcional de fala, não é à toa. O paciente, quando ele fala, ele não pode tocar os dentes. Se a gente toca os dentes, é considerado uma interferência. Então, a gente precisa ver se os dentes, depois de montados, eles estão tendo toque durante a fala do nosso paciente. Então, a gente vai, na verdade, com o método fonético, conferir a funcionalidade da dimensão vertical de oclusão que a gente determinou antes com aqueles 2 métodos, tá? Então, eu preciso ter esses 3 milímetros de espaço funcional livre de fala para que o meu paciente tenha liberdade de fonação, de dicção. Então, eu vou pedir para o meu paciente falar sons que a gente chama de sibilantes, que são palavras com SS. Mississippi, 66, sopinha de massinha, que é para a gente ver se o paciente está tendo toque nos dentes no momento que ele fala. Então, o método fonético ele acaba sendo um método complementar. O método estético, ele é um método que ele é baseado na reconstituição facial para a gente determinar a DVO. Então, ele é um método que ele não tem nenhuma medida. Ele é um método visual, digamos assim. Tá? Então, ele é baseado na harmonia do terço inferior da face com as demais partes do rosto. Então, ele é um método que ele depende muito da habilidade do profissional. O profissional ele tem que olhar e imaginar ali nas medidas faciais do paciente que a gente está tendo proporção do terço inferior com os outros terços da face. Então, ele é um método que ele é um método empírico, digamos assim. Ele não é um método que a gente vai ter pontos de referência para dizer, não, tá certo. Então, ele é um método complementar também, tá? Então, a gente vai, claro, depois da gente fazer o ajuste da dimensão vertical com aqueles primeiros métodos, né? Que o mais utilizado é o métrico, a gente vai conferir se aquele método, se aquela DVO esteticamente ela ficou agradável para o nosso paciente. Então, ele acaba sendo um método complementar também, tá? Então, a gente vai determinar primeiramente a dimensão vertical de oclusão do nosso paciente com os roletes de cera, usando preferencialmente o método métrico. Fonético e estético vão ser nossos auxiliares. Determinamos a dimensão vertical, nós vamos para a próxima etapa, que é a relação maxilomandibular no sentido horizontal. E aí eu já avaliei meu paciente, eu já sei qual é o tipo de mordida dele, eu já sei qual é a classificação de Kennedy dele. Então, nesse momento aqui, eu já sei se eu vou montar o meu paciente máxima intercuspidação habitual, caso ele tenha estabilidade oclusal, ou se eu vou montar ele em relação cêntrica, se aquele meu paciente perdeu a estabilidade oclusal. Máxima intercuspidação, como é que eu vou fazer? Posiciono a armação metálica do meu paciente com rolete de cera e vou pedir para o meu paciente ocluir. É a máxima intercuspidação dele, eu não preciso guiar ele para a máxima intercuspidação. Então, quando ele fizer a máxima intercuspidação, ele vai estar marcando ali no plano de cera a ponta do dente antagonista. E se eu quiser, eu posso botar uma cerinha ou então uma silicona pesada para que ajude naquele meu registro, tá? Mas o meu paciente de relação cêntrica, não. Eu preciso guiar, eu preciso relembrar os métodos de alcançar essa relação cêntrica, tá? Então, a gente vai focar aqui no paciente da relação cêntrica. O de MH, vocês já sabem. Colocou a armação em posição com o plano de cera, né? O plano de cera está preso na minha armação metálica. Coloquei esse plano, meu paciente mordeu, está feito o meu registro. Mas o paciente de relação cêntrica, não. Ele merece uma atenção especial, porque a gente precisa saber como levar esse paciente para a relação cêntrica. Ela é uma posição que independe dos contatos dentais. É a posição mais posterior da mandíbula em relação à maxila no plano horizontal. Então, ela é determinada pelos músculos e ligamentos da ATM. E como ela independe desses contatos, eu preciso guiar o meu paciente para a posição. Por quê? O meu paciente não tem referência. Ele perdeu dimensão vertical, ele perdeu a referência da mordida, ele perdeu contenção posterior. Então, eu preciso guiar o meu paciente para essa posição. E para que a gente faça isso, a gente tem alguns métodos para a obtenção dessa relação cêntrica, tá? Método mecânico, método de manipulação e o método fisiológico. Então, com a minha DVO já estabelecida, né, com os planos de cera já ajustados no sentido vertical, eu vou passar para o registro da minha
posição horizontal, que aqui no caso vai ser a relação cêntrica, tá? Que é a posição compatível para a nossa reabilitação, no caso desses pacientes que perderam estabilidade. Então, o método mecânico, o primeiro método, que é o método que vocês aprenderam lá na disciplina de oclusão, é o método que usa dispositivos mecânicos, né, que vão agir no sentido de fazer a desprogramação neuromuscular desse paciente. Então, a gente tem o GIG, que vocês conhecem muito bem, confeccionaram o GIG, e a gente tem essas tirinhas aqui, que a gente chama de tiras de long ou leaf gauge. Ele tem o mesmo princípio do GIG, só que é uma tira que ela é pré-fabricada. Vocês estão vendo que ela vem com uma numeraçãozinha aqui? Ela vem do 1 ao 56. Cada tirinha dessa tem meio milímetrozinho. Qual era o princípio do GIG? A gente tem um apoio anterior, ausência de contato em todos os outros dentes, para que a gente deixasse o paciente ali 10, 15 minutos. Esse paciente ia sofrer uma desprogramação neuromuscular para em seguida ele ser manipulado para a relação cêntrica. O leaf gauge ou tira de long é a mesma coisa. Ele vai ser um apoio, olha só, um apoio aqui na região anterior. Então, eu coloco várias tirinhas, vou tirando tirinhas até o paciente ter o primeiro contato dental, no primeiro dente. Encostou o primeiro dente, eu coloco umas 2 ou 3 tirinhas, que eu já sei que ele vai estar sem encostar nenhum dente. E aí, eu vou deixar ele igual o GIG. Vou deixar ele ali 10, 15 minutos com a tira de long posicionada aqui, mordendo na região anterior. Todos os outros dentes vão estar desocluídos para acontecer a desprogramação e em seguida a gente poder manipular esse paciente. Tá? Então, esse método mecânico, ele funciona ou com GIG ou com as tiras de long, para que a gente tenha esse ponto de apoio anterior, ausência de contato em todos os outros dentes, para levar esse paciente para essa posição mais retruída, que a gente sabe que é a relação cêntrica. Tá? Ele é um método muito bom, muito confiável, mas ele é um método que ele só é possível em pacientes que têm o quê? Dentes na região anterior. Se eu não tenho dente na região anterior, como é que eu vou apoiar o meu GIG? Como é que eu vou apoiar a minha tira? Então, ele é um método muito bom, mas ele não pode ser utilizado para todos os pacientes. É um método que a gente usava lá na oclusão, né? Quando a gente tinha todos os pacientes que tinham todos os elementos dentais. E na prótese total, qual foi o método que a gente utilizou? Vocês sabem? Para levar o paciente para a relação cêntrica. Estou dando na cola aqui. Não, isso aí é dimensão vertical. Estou falando da relação cêntrica. A gente vai usar o método de manipulação. Então, se o meu paciente ele não tem dente na região anterior, não tem como apoiar esses dispositivos para fazer a tomada da relação cêntrica, eu tenho que ter um método alternativo, que é o método da manipulação. Então, no método de manipulação, a gente vai guiar a mandíbula do paciente para uma posição mais retruída, que é a nossa posição de relação cêntrica. Mas lembrem, gente, a gente vai guiar, nunca forçar essa posição, tá? E essa guia, ela pode ser uni ou bidigital, ou seja, ela pode ser com uma ou com 2 mãos. A gente vai manter esse rolete estável na posição, né? Ele já está estável porque ele está ali na base acrílica, ele está aqui preso na nossa armação metálica e vamos guiar esse paciente para essa posição mais posterior e mais retruída, que é a nossa posição de relação cêntrica. Então, se eu não posso usar o método mecânico, eu vou usar o método de manipulação. Ou eu posso associar os 2 métodos. Desprogramo meu paciente com GIG e, em seguida, vou manipular ele para a relação cêntrica. O método fisiológico, ele acaba sendo um método complementar, tá? A gente sabe que quando o paciente ele coloca a ponta da língua no palato, a mandíbula dele automaticamente vai para uma posição mais retruída. E quando o meu paciente ele faz deglutição, a mandíbula dele também vai para uma posição mais retruída. Então, eu posso, no momento que eu vou manipular, no momento que eu vou levar esse meu paciente para a relação cêntrica, eu posso pedir para ele direcionar a língua no palato, né? Vou falar para o meu paciente colocar no céu da boca. O meu paciente não sabe o que é palato. Posso pedir para o meu paciente deglutir. Então, ele é um método que vai me auxiliar, mas não vai ser o meu método principal. Ele acaba sendo um método complementar para auxiliar a gente nesse direcionamento durante a guia para a relação cêntrica, tá? Durante a nossa manipulação.
Então, a gente vai usar o método mecânico, o método da manipulação e o fisiológico vai complementar ali para nos auxiliar durante essa manipulação, tá? Então, resumindo, um paciente que tem estabilidade, um paciente que é dentro suportar da prótese dele, né? Um paciente classe 3, um paciente classe 4, que tem contatos bilaterais simultâneos, carga mastigatória no longo eixo do dente, sem interferência nos movimentos excursivos, guia anterior satisfatória, o paciente que está quase ideal aqui, né? Ele é um paciente que ele vai ser montado em MH, a gente vai fazer o registro com a cera, tá? Um paciente que não tem estabilidade, que tem uma prótese dentro ou muco suportada, ou muco dentro suportada, que é o nosso paciente classe 1 ou classe 2 de Kennedy, que tem extremo livre, né, uni ou bilateral, é um paciente que ele já não tem estabilidade, então ele vai precisar de todo esse método aqui que a gente viu para ele ser registrado com a chapa de prova em relação cêntrica, tá? Então vamos ver um casinho aqui, só para a gente conseguir ilustrar. Esse paciente, o que vocês acham? Olha, ele tem, olha aqui, perda posterior, dimensão vertical perdida, tanto que, olha, esses dentes aqui estão baixinhos. Se eu for tentar montar os dentes da prótese inferior, eu não tenho nem espaço. Preciso aumentar a dimensão vertical dele, levantar a mordida dele para eu ter espaço para montar os dentes aqui embaixo, não é verdade? Então, esse paciente aqui, ele tem que ser o quê? A montagem no articulador dele tem que ser feita em relação cêntrica, né? Então, é um paciente que ele precisa de dentes artificiais aqui atrás, ou seja, da prótese, para levantar a altura dessa mordida desse paciente, para a gente devolver a dimensão vertical de oclusão desse paciente. É um paciente, como ele tem DTM, no final do tratamento a gente vai ter que fazer a placa para ele, miorrelaxante. E é um paciente que é importante ele passar por uma fase de prótese provisória, antes da prótese definitiva, para a gente estabelecer direitinho essa dimensão vertical. Gente, trabalhar com relação cêntrica não é fácil. A gente precisa fazer uma programação, montar no articulador, checar com as próteses provisórias se essa dimensão está adequada, se isso não desenvolveu nenhuma disfunção no paciente, para dizer, não, tá certo, vamos fazer a prótese definitiva, tá? No final do semestre, a gente vai ter uma aula de prótese parcial removível provisória. E aí vocês vão ver como é essa sequência direitinho. Tá? Então, foi feito aqui, olha, um rolete de cera para que fosse feito o registro para o estudo da oclusão desse paciente. E olha o meu rolete, ele precisa estar encostando nos dentes antagonistas para que eu consiga fazer esse registro, tá? E a partir do registro, a gente vai montar esse paciente no articulador. Modelo superior, ele vai ser montado sempre em que posição? Ou sempre de que maneira? Com a tomada do arco facial. Então, aqui eu tenho o garfo, com as godivas, com os 3 pontos de godiva, para que eu faça a tomada do arco facial do meu paciente, ó. Aqui as aurículas aqui, o meu násio, o garfo, meu paciente apoiando o garfo, para que a gente faça essa tomada e monte o nosso modelo superior no articulador. O modelo superior vai ser sempre tomada do arco facial. E o inferior, a gente vai fazer o registro das duas posições, vertical e horizontal. Vertical, dimensão vertical de oclusão, sendo registrada com o método métrico, compasso de Willis. Então, olha aqui o meu compasso de Willis. Meu paciente sentadinho, em repouso, com os 2 roletes de cera se encostando, e eu tenho a distância que vai da comissura do olho à comissura da boca, estando igual à distância que vai da base do nariz à base do mento. Quando essas duas distâncias estão iguais, eu tenho a minha dimensão vertical de repouso. Faço o que, então, para chegar na minha DVO? Vou subtrair 3 milímetros. De que forma? Tirando cera. Vou tirar 3 milímetros do meu plano de cera para que eu chegue aonde? Na minha DVO, que é a posição em que eu quero montar o meu paciente no articulador. Dimensão vertical de oclusão. Registrei a dimensão vertical de oclusão, eu vou partir agora para a minha posição horizontal, que vai ser relação cêntrica. Então, eu posso manipular, lembra lá na oclusão que vocês manipulavam a pasta zincoenólica
ou a lisanda, que é a mesma coisa, para deixar esse registro mais fiel. Então, a mesma coisa, olha só. Manipulamos a lisandra, colocamos aqui em cima do nosso plano de cera para que a gente guie, né, faça a guia do nosso paciente para a posição de relação cêntrica. E aqui eu tenho o registro, então, da minha DVO e da minha relação cêntrica. Lembra lá? Aqui o paciente vai morder o dente na cera, então eu vou ter a marcação do dente na cera. Aqui atrás, quando eu tiver rolete com rolete, lembra da prótese total que vocês uniam um rolete de cera com um grampinho? Então, vai fazer a mesma coisa, tá? Lembrem, o paciente de PPR, ele é uma mistura de paciente dentado com desdentado. Então, em uma área eu tenho o dente mordendo o rolete, na outra área eu tenho o rolete com rolete. Então, cada caso vai ser um caso diferente em PPR, tá? E aí, eu levo esse meu registro para o articulador, lembra do articulador com o pino em 0, tocando aqui na nossa mesa incisal, nosso modelinho de cabeça para baixo, quando a gente vai montar o inferior, e aí eu vou verter o gesso aqui nessa região, com o meu modelo, olha só, o registro maxilomandibular, aqui os palitinhos pregados com a Godiva para, no momento da expansão do gesso, expansão térmica do gesso, a gente não sofrer alteração aqui nessa posição. Coloco uma liguinha aqui para esse pino não distanciar da base, no momento que o meu gesso também sofrer essa expansão térmica. A gente sabe que a presa do nosso gesso é exotérmica, a gente mistura água e ele esquenta, né? Então, a gente precisa ter cuidado para a expansão desse gesso e não alterar aqui a nossa dimensão vertical, tá? Então, feita aqui a montagem do nosso inferior. Fizemos a montagem, o que eu vou ver aqui, ó? Quando eu abro, depois finalizei a montagem, vou tirar aqueles palitinhos e abrir o meu articulador. O que eu tenho aqui, ó? A impressão do dente antagonista, Quando for rolete com rolete, eu tenho só os 2 roletes pressionados. Aqui, olha, a Lisandra pressionou direitinho aqui, olha, copiou direitinho a anatomia do dente antagonista, para que o meu laboratório possa fazer a montagem de dente com esse modelinho montado em articulador. Então, eu vou ter isso aqui, ó. O registro maxilomandibular, para que o meu laboratório possa montar os dentes da minha prótese e me devolver para fazer a prova dos dentes. Provei os dentes, vou fazer a prova da oclusão, checar se a oclusão está correta, checar se a cor dos dentes ficou adequada, se esteticamente está satisfatório, checar todos os pontos da oclusão para dizer, não, está ok. Vou selecionar a cor da gengiva e mandar para o laboratório acrilizar, tá? Então, essa etapa de montagem do articulador é uma etapa muito importante para que a nossa montagem de dente seja correta também, tá? Então, se eu negligencio uma etapa, a próxima etapa vai voltar do laboratório cheia de ajustes para serem feitos. Insatisfatória a minha montagem, esteticamente o meu paciente não fica satisfeito, e eu preciso repetir essa montagem de dente. Por quê? Porque a minha montagem no articulador não foi adequada. Então, a prótese, a gente sabe que ela é sequencial. Se eu negligencio uma etapa, lá na frente isso vai fazer falta, tá? Então, a grande importância aqui da nossa montagem articulador é estabelecer a dimensão vertical correta para o nosso paciente e para que a gente tenha também uma montagem de dentes correta para a nossa futura prótese. E quem é responsável por selecionar o tipo de oclusão desses dentes da prótese somos nós. Então, a gente vai dizer para o laboratório qual é o tipo de oclusão que a gente precisa que esses dentes sejam montados. E a gente sabe que a gente tem 2 tipos de oclusão, tá? A bilateral balanceada e a mutuamente protegida. A oclusão mutuamente protegida é aquela oclusão que vocês já conhecem lá da professora Marília, lá da disciplina de oclusão. Então, bora ver aqui detalhadamente o que seria cada uma delas. A oclusão mutuamente protegida é aquela que tem cargas axiais transmitidas ao longo eixo do dente, né? Então, a carga mastigatória vai dissipar a força no longo eixo do dente. Contatos bilaterais e simultâneos estáveis na oclusão na região posterior. E as guias de desoclusão. Guia incisal em harmonia com os movimentos mandibulares.
ausência de contatos posteriores durante o movimento de protrusão. Então, o meu paciente, quando ele faz protrusão, ele encosta os dentes da frente e desoclui todos os dentes de trás. E quando o meu paciente faz lateralidade, ele vai ter guia canina ou função em grupo, né? Então, ele vai ter toque do lado de trabalho e ausência de toque no lado de balanceio, tá? Então, essa aqui é a oclusão que a gente já conhece, a oclusão mutuamente protegida, que é para os pacientes que têm todos os dentes, tá? A oclusão bilateral balanceada. Oi? Na bilateral balanceada? Na bilateral balanceada é a oclusão que a gente aprendeu lá na prótese total. O que é que eu tenho que pensar? O meu paciente de prótese total, ele perdeu todos os dentes, ele tem uma peça que é uma peça única. Então, se eu faço força de um lado, ela desloca do outro. Se eu faço força aqui na frente, ela desloca lá atrás. Então, eu tenho que ter um tipo de oclusão que ela seja balanceada de todos os lados, que ela seja bilateral balanceada. Então, nessa oclusão aqui bilateral balanceada, como é que vão ser os contatos dentais? O meu paciente, ele vai ter cargas mastigatórias com grande apoio em mucosa e partes em dente, aqui na prótese parcial removível. Então, eu tenho que ver. Na bilateral balanceada, eu vou ter toques, né, contatos simultâneos bilaterais, tanto em relação cêntrica, ou seja, tanto na posição cêntrica, na posição de fechamento, como nos movimentos excêntricos, ou seja, nos movimentos excursivos. Quando o meu paciente faz protrusão, eu tenho que ter toque no dente anterior e toque no dente posterior, para essa minha prótese não fazer uma gangorra. Quando o meu paciente faz lateralidade, ele tem que tocar o lado de trabalho e o lado de balanceio também. Por quê? Senão vai gerar ali um efeito gangorra nessa prótese, essa prótese vai deslocar. Então, essa oclusão bilateral balanceada é que vai dar a estabilidade da minha prótese, para que essa minha prótese não desloque. Então, seria isso aqui, ó. Olha só uma bilateral balanceada. O paciente foi fazendo lateralidade aqui. Ele tem toque dos dois lados, trabalho e balanceio. Paciente fazendo protrusão, ele tem toque anterior e posterior. Para essa prótese não deslocar, né? A mesma coisa na mutuamente protegida já é diferente. Eu não quero interferências do meu lado de balanceio, eu não quero interferências lá atrás quando eu faço protrusão. Então, como é que eu sei o tipo de oclusão que eu quero indicar, que eu devo indicar para o meu paciente? Vai depender do tipo de prótese que ele tem, né? Então, um paciente que ele tem uma prótese facial removível e uma prótese total, eu preciso indicar para ele uma oclusão bilateral balanceada. Por quê? Ele tem que ter toque de todos os lados para estabilizar, ele tem uma prótese total, tá? Então, eu tenho que pensar tanto no dente, na arcada que eu estou trabalhando, quanto na arcada antagonista. Se eu tenho um paciente que ele tem duas PPRs, duas próteses parciais removíveis, e ele tem extremo livre, lá na área do meu extremo livre, eu tenho que lembrar, eu tenho grampo na frente, mas lá atrás eu não tenho dente, lá atrás eu tenho um extremo livre. Então, lá atrás, a minha prótese ela vai se comportar parecida com uma prótese total. Então, ela vai ter um efeito gangorra ali atrás. Então, nesse paciente que tem extremo livre, eu vou indicar uma oclusão bilateral balanceada, para que o meu paciente tenha toque de todos os lados e gere estabilidade para aquela prótese dele. Se o meu paciente ele tem uma prótese parcial removível nos dois arcos, mas ele não tem extremo livre, ele tem espaços intercalares pequenos, estabilidade oclusal. Nesse caso, meu paciente, vou indicar para ele, então, uma oclusão mutuamente protegida, que é a oclusão clássica que vocês conhecem lá da disciplina de oclusão. Se meu paciente ele tem uma prótese sem extremo livre e o antagonista dele é dente natural ou então é prótese fixa, a oclusão dele também vai ser mutuamente protegida, tá? Então, o tipo de oclusão que eu vou indicar para o meu paciente, né, que eu vou pedir para o meu laboratório montar os dentes e depois vou conferir em boca como é que estão esses contatos, vai depender do tipo de prótese que o meu paciente tem, tá? Então, enviei para o laboratório devolveu tudo certinho. Qual vai ser a próxima sequência, a minha sequência clínica? Eu vou, na próxima consulta, quando o laboratório me devolver esses dentes montados, provar os dentes, todos
esses contatos que a gente acabou de ver, né? Vou bater o carbono tanto em cêntrica, quanto verificar os movimentos excursivos, como estão esses contatos. O laboratório respeitou a oclusão que a gente pré-determinou, a cor dos dentes ficou satisfatória, a montagem ficou esteticamente agradável, tudo isso ficou ok. Selecionamos a cor da gengiva e devolvemos para o laboratório fazer a acrilização. O laboratório já devolve essa prótese pronta para que a gente faça a última consulta, a consulta de entrega e instalação dessa prótese final. E é nessa última consulta que a gente vai passar as orientações finais para o nosso paciente. A gente vai ter uma aula só disso também. Ensinar o paciente a encaixar a prótese, a remover a prótese, ensinar esse paciente como ele deve fazer a higienização dessa prótese. Muitas vezes não foi feito plano guia. Sim. Sim. Verdade. Mas não dá porque, por exemplo, a gente usa caldo, né? Nos lábios, porque machuca. Muita gente usa próteses, principalmente de inverno, tem que ter esse caldo. Não. A prótese ela tem que ser confortável. Nunca machuca. Não, não é que nunca machuca. Ela precisa, o paciente precisa de alguns retornos para ajuste. Mas a gente faz um controle desse paciente, tá? E até assim, normal. Ele vai ser um dente que ele vai ser muito, o dente onde fica o grampo, ele vai ser um dente que ele vai ser muito solicitado. E a gente tem que pensar de que maneira a gente vai querer que aconteça a biomecânica dessa prótese. Então, para isso a gente faz plano guia, para isso a gente faz apoio indireto, para que biomecanicamente essa prótese seja o mais estável possível. Dizer que ela vai causar 0 danos, a gente não pode afirmar, mas a gente tem que trabalhar dentro dos limites de adaptação biológica e do conforto do nosso paciente. Então, assim, é claro que esse grampo ele exerce uma pequena força ali, mas a gente tem o braço de retenção, a gente tem o braço de oposição para contrapor essa força, para anular essa força agindo ali no sentido contrário. A gente tem o apoio ele vai servir para que essa prótese não cause intrusão também. Então, o apoio ele vai servir para que ela não causando intrusão, ela vai prejudicar menos a mucosa naquela região. Então, a prótese, a gente não pode dizer que ela é 100% ilesa para o paciente, mas a gente programa essa prótese para que ela seja o mais biomecanicamente compatível. Tá? Gente, eu estou só tirando as dúvidas do pessoal aqui da sala, tá? Um instantinho. Não falou. Imagina. E aí, a superior, depois de muito tempo, tentando, a gente conseguiu tirar. Remover. Mas a inferior, a gente, no caso do ele, a gente veio porque estava tão errado. Que não conseguiu tirar. Já pensou que a segunda vez, são assim, que não fazer isso. Deve estar só com os dias. Então, gente. Então, gente, na última consulta é que a gente vai passar as orientações finais para o paciente, tá? A gente vai ter uma aula só disso. Ensinar o paciente a colocar, remover a prótese, mostrar para esse paciente como é que ele deve fazer a higienização. Diferente da prótese total, agora a gente tem um metal, então a gente não pode usar nada que seja corrosivo para não danificar essa prótese. Então, a gente vai passar todas essas orientações para o paciente, tá? Alguma dúvida, gente? Não, pronto, assim, maravilhosa. Tem paciente
Pessoal de casa, alguma dúvida? Não. Não, tudo tranquilo. Gente, eu tinha programado, se vocês olharem no calendário hoje, eu tinha programado 2 aulas teóricas. Essa que a gente acabou de ter e uma aula sobre desenho da PPR. Mas o que eu pensei? Semana que vem a gente vai ter prática, e é a prática de delineamento mais desenho da PPR. Então, eu acho que é mais interessante a gente ter essa aula no dia. Para quê? Para que vocês estejam com tudo ali na mente, fresco, para a gente sentar e fazer o desenho. Se eu der hoje essa aula, quando for semana que vem, ninguém lembra mais da sequência do desenho da PPR. Então, é uma aula tranquila, é uma aula rápida, de 30 minutos, mais ou menos. Então, assim, semana que vem a gente chega, sobe todo mundo para o laboratório. Lá no laboratório a gente tem aquela televisão. Então, em vez de a gente ir para a sala de aula, assistir a aula, para depois todo mundo se organizar, para subir, a gente já sobe. Tem essa aula rapidinho lá no laboratório mesmo, lá na televisão do laboratório. E aí, em seguida, a gente já faz esse desenho da PPR. É uma prática bem tranquila, tá? Então, a gente ainda tem essa prática, que é a nossa última prática. E no final do semestre tem um dia para atividades atrasadas. Então, todo mundo que tiver alguma pendência nesse último laboratório vai conseguir correr atrás aí para finalizar a sua prática. Vocês concordam de ser assim? Porque eu acho que fica muita coisa. Eu sei que a aula de hoje, assim, tem muita coisa que é revisão, que vocês já conhecem lá da oclusão, já conhecem da prótese total, mas falar de articulador, falar de relação maxilomandibular é sempre muita informação. Então, acho que fica melhor a gente fazer essa aula de desenho na semana que vem. Todo mundo de acordo? Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. Né? Se alguém tem algo contra isso, fale agora, calha para sempre. Sim, gente, brincadeiras à parte. Então, semana que vem, então, todo mundo no laboratório. Não esqueçam o modelo de vocês, tá? Tanto de estudo quanto o modelo de trabalho, porque a gente vai precisar dos 2 modelos, tá? Então, semana que vem, todo mundo no laboratório, a gente faz essa teoria rapidinho lá mesmo. Em seguida, a gente já faz o delineamento do modelo funcional, mais o desenho da PPR, tá? Lápis colorido, lapiseira colorida, ou lápis de cor, né? Lápis colorido, régua, compasso de ponta seca e os modelos de vocês com as ponteiras do delineador para a gente fazer essa prática. Beleza? Beleza, professora. Até semana que vem, então. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Vou interromper a gravação para encerrar a nossa conexão. Eles já estão com o modelo funcional deles. Já.